Fala aí galera, aqui é o dono do canal trazendo um novo vídeo a pedido lá da competição e das votações do Instagram. Hoje eu vou falar a história completa aí, eu vou fazer em várias partes sobre o Destruidor de Tartarugas Ninjas, desse universo fictício fantástico, beleza? Inventado inicialmente aí em mais ou menos em torno aí de 1969, quase 1970, na década de 70, a primeira história em quadrinhos, versões das Tartarugas Ninjas, mutantes jovens adolescentes, é contada a história do legendário Destruidor, o mestre de artes marciais praticado, no caso arte marcial especial ninjutsu, mais cruel de todas as franquias de desenhos animados, beleza? Bom galera, a história dele começa o seguinte: para entendermos a história do Destruidor, quem ele é e como ele se originou, primeiro temos que conhecer um pouquinho da história do Clã do Pé. Eu tenho um vídeo no canal que eu conto toda a história do Clã do Pé, eu não vou contar nesse vídeo, mas vou abordar rapidamente. O Clã do Pé foi fundado no antigo Japão por um ninja que foi considerado o maior ninja de toda a história do Japão na franquia do desenho. O nome desse ninja, tão poderoso e tão fantástico, ecoa até hoje, segundo o próprio Destruidor. Ele também é o criador daquele capacete que o Destruidor usa na cabeça, chamado de Kuro Kabuto, que é uma espécie de arma aí que foi forjada com as armas que ele derrotou de seus inimigos e despojou deles, e as mandou com o ferreiro especial lá japonês as fundir e transformá-la nos fogos mais quentes, segundo o Destruidor, daquela forja de artes marciais, no Kuro Kabuto, que é usado desde então por todos os líderes do Clã do Pé da família sagrada dos Orocos. No caso, esse aí é o Tazuka, que eu já falei para vocês lá no vídeo do Clã do Pé, que é o fundador aí original, que é o Toga Kazuka aí, ou Tazuka, do Clã do Pé, beleza? Há mais de 1500 anos atrás, no antigo Japão. Quando ele fundou esse clã, galera, ele inicialmente se casou com uma ninja que é desconhecida o nome dela, uma japonesa, e com o tempo, o primeiro filho do casal foi batizado com esse nome Oroko, que é o nome da família especial aí, que vem de todo o Clã do Pé, beleza? E com isso, foi puxada e estendida a família dos Orocos, chegando a um total aí de mais ou menos 500 líderes Orocos, isso incluindo o último, que, mas não mais importante, mas que foi o mais poderoso do ramo dessa família, que é Oroku Saki. Antes de Oroku Saki, o Clã do Pé estava em guerra com o clã Hamato, que era o seu clã rival há 1500 anos atrás no antigo Japão. E como sabemos, os dois líderes da época eram os seguintes: o pai de Oroku Saki se chamava Oroku Keiichi, que era, antes do Destruidor, o líder Oroku de número 499, descendente aí de Toga Takusa aí, ou Kazuka, lá do início, fundador do Clã do Pé. E estava em guerra com o pai de Hamato Yoshi, que é o mestre Splinter, das Tartarugas Ninjas, que é Hamato Yuta. Os dois estavam em guerra com seus clãs há mais ou menos 20 anos, segundo o episódio lá do Os Segredos, lá a Lenda dos Yokai. Quando na terceira temporada, lá o Rafa, o Donnie, o Mickey e o Leonardo voltam no passado e conhecem a história do seu pai e do Destruidor, beleza? Até aí, vocês já sabiam graças ao meu outro vídeo sobre o Clã do Pé. Com isso, os dois entram numa guerra mortal, mas termina por fim com o legendário Hamato Yuta matando e destruindo todo o Clã do Pé e o exterminando de uma vez por todas. No fim dessa batalha mortal, ele destrói e mata Oroku Keiichi, e apenas um bebê sobrevive em todos os destroços desses escombros da imensa guerra ninja. A arte que todos esses dois clãs praticavam no antigo Japão era o ninjutsu, que é a arte principal com qual o desenho das Tartarugas Ninja, a franquia, gira em torno, beleza? Com isso, Hamato Yuta se compadeceu e adotou aquela criança que se chamava Oroku Saki como seu próprio filho. Após isso, com a sua esposa, que eu não vou citar o nome dela aqui, mas eu tenho um vídeo aí também sobre o clã Hamato, a história, assistam no meu canal, geraram Hamato Yoshi, que é o mestre Splinter das Tartarugas Ninja. Eu estou acelerando os eventos, galera, só para vocês entenderem, beleza? E com isso os dois foram criados juntos como irmãos, até que um dia, vindo da cidade
do Japão que estava em ascensão após o fim dos reinados de Shogun e do Império, dessas duas ordens no antigo Japão, se consolidou a democracia, ou seja, de ter um presidente no país, e não mais um imperador, um ditador, ou toda essa porra de Shogun, beleza? E com isso, com essa consolidação, a cidade começou a crescer e os clãs ninjas foram caçados e sendo extintos, até que só restou o clã Hamato. E no meio dessa cidade grande, uma família se mudou e foi morar dentro do clã Hamato, que era a família aí de Tang Shen. E os dois rapazes, lógico, desenvolveram interesse amoroso por ela. Eles viviam várias competições entre si para ver com quem ela ficava. Mas no fim, Tang Shen, já sabemos, escolheu o Mestre Splinter e juntos eles tiveram uma filha chamada Miwa, que no futuro o Destruidor, ao adotá-la, chamaria de Kawaii. E vocês já sabem toda a longa da história, beleza? Não vou entrar em detalhes sobre isso. Mas no final, Destruidor, lendo umas antigas tábuas, descobre toda a história do clã do Pé e tudo o que aconteceu desde a destruição da sua família. Hamato Yuta mentia e dizia que ele, Orokusaki, não era um filho adotado, e sim um filho legítimo. E como sabemos que o Destruidor ele próprio diz que a raiva e o ódio o alimentavam e o mantinha vivo, decidiu então se vingar de todos. Então, secretamente, ele convocou uma reunião com o clã Hamato, quase a metade inteira, e explicou toda a situação, que foi traído e que era, na verdade, um Oroku, um rival inimigo do clã do Pé. Revoltados os Hamato pelo enganamento que Hamato Yuta fez com todos, assim como Orokusaki de esconder a verdade sobre seus pais e a origem de seu clã, aceitaram fidelidade a ele, juraram fidelidade a ele e traíram Hamato Yuta. Naquele momento, todos os membros do clã Hamato traíram tanto Hamato Yoshi, que é o Mestre Splinter, quanto Hamato Yuta, o antigo líder, seu pai, e se ajoelharam perante Orokusaki. Ele queima as bandeiras e destrói os símbolos do clã, e com isso refunda o clã do Pé. E os ninjas passam a se vestir e adotar o codinome do clã do Pé. Ele então veste o kimono do clã do Pé e coloca as duas abraçadeiras de ferro e volta na casa central, a casa anciã, onde fica o mestre líder do clã, de Hamato Yuta. Lá ele assassina seu pai e encontra depois Hamato Yoshi com Miwa, que seria a futura Kawaii, e Tang Shen conversando e se acertando do seu concílio. Bom, como vocês veem nos eventos do desenho, os dois chegaram até se desentender num tempo e Orokusaki encontrou Tang Shen prometendo ir com ela para os Estados Unidos, Nova York, a cidade mais tecnologicamente avançada e em ascensão, e ir embora com ela caso ela aceitasse ficar com ele, pois ela tinha tido já uma conversa com Hamato Yoshi, o Mestre Splinter, e ele disse que não abandonaria o seu clã, que o dojo era tudo o que tinha e iria assumir o seu clã, mal sabendo que já estava sendo traído pelas costas, por Orokusaki arquitetando seu malévolo plano. Mas com isso, depois eles se reconciliam e com fúria, assim Hamato Yoshi ordena que Tang Shen e Miwa fujam dali, e é o que as duas fazem. Tang Shen, levando o bebê a Miwa, vai embora. O Destruidor, então, com raiva, diz que matará as duas depois. Outro evento importante que aconteceu durante o episódio A Lenda dos Yokai é que Destruidor luta várias vezes com as Tartarugas Ninja, sem saber que eles estariam no futuro, e pensa ser a Lenda dos Yokai, que são monstros míticos, crocodilos marinhos mutantes, que, segundo a lenda japonesa, quando aparecem, matam os ninjas, de uma vez a cada 1 ano. E ele até tem uma conversa com seu pai, Hamato Yuta, seu pai adotivo, e Hamato Yoshi, seu irmão, até zomba dele por isso, mal sabendo que seriam seus filhos adotivos também no futuro, as famosas tartarugas ninja, beleza? Quando ele virasse aquele rato lá mutante, devido a sofrer mutação pelo mutagênico, virando o Mestre Splinter. Retornando à luta, então, Mestre Splinter, que é Hamato Yoshi versus Destruidor, que é Orokusaki, inicia uma batalha feroz entre os dois. Mestre Splinter leva vantagem por ser superior, mas com métodos desonestos, Destruidor o encurrala e pula com as garras de ferro nas suas mãos, pronta para matar definitivamente Mestre Splinter e reviver o clã do Pé. Mas Tang Shen pula na frente, deixando Miwa lá do lado de fora, e é cortado pelas garras e morre. Destruidor chora e tenta abraçá-la, mas Mestre Splinter pega a tempo. Os escombros caem em cima de ambos, enterrando Tang Shen e chutando o Mestre Splinter totalmente para fora, todo ferido. Destruidor foge, mas sua cara é queimada por uma madeira que cai em chamas, queimando seu cabelo, cegando seu olho e destruindo metade da sua cabeça, crânio
e ainda uma parte do seu peito. Ao sair para fora, ele vê Miwa. Ele pega e diz que iria criá-la como sua filha, chamando de Kawar. O resto da casa-chefe, da casa do ancião, o mestre pega chamas. E daí então o mestre Splinter foge dali. Ele tinha dinheiro suficiente devido aos ouros do clã, compra uma passagem e no fim se muda para Nova York, nos Estados Unidos. E aí, galera, que a história aqui no antigo Japão fica deixado num mistério. O que ocorreu foi o seguinte, que Destruidor, agora como líder do clã do Pé, reconstruiu uma casa nova anciã para ele e reorganizou o antigo clã Hamaki no clã do Pé. Destruidor começou a fazer vários trabalhos assassinos, tornando o clã do Pé como um clã de assassinos, que nem o clã Ozuno lá no filme O Ninja Lendário, beleza? E com isso ele enriqueceu e ficou tão rico que montou uma sede dentro do próprio Japão do clã do Pé. E com isso se tornou o incrível Destruidor. E com isso, galera, gerou uma fábrica de droids, de robôs, o qual criou vários ninjas feitos de robôs que podiam controlar armas simultaneamente, como vemos no desenho. Robôs grandes, pequenos, e com essa fábrica infinita, ele cresceu seu império no Japão e se tornou tanto o líder mundial do clã do Pé, quanto ainda o presidente de todo o Japão, beleza? Isso é um segredo revelado aí nas cutscenes de Tartarugas Ninja de 2012. Com isso, ele também estendeu seu reinado sobre o mundo, que eu vou falar no vídeo na próxima parte. Bom, espero que vocês curtiram essa parte 1 sobre a origem do Destruidor. Se curtiram, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tchau, gente!